assessor da Câmara, Gilson, assessoria técnica. Presidente, antes da gente dar início à oitiva do denunciante, eu gostaria de fazer algumas ponderações procedimentais à comissão. Eu gostaria, por favor, que o denunciante aguardasse lá fora, porque trata-se de procedimento, não tem nada a ver com o depoimento dele. Sim. Como é a primeira oportunidade que nós estamos tendo presencialmente de tratarmos em relação às questões da comissão, eu gostaria apenas de fazer uma rápida ponderação, tá? Antes da gente dar início. O prefeito, com base no decreto 201/67, está respondendo por uma comissão processante, onde indica-se de forma genérica que ele teria procedido de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, e onde se requer, inclusive, a cassação do prefeito. O ilustre relator, em entrevista, foi muito sábio quando disse que essa comissão processante não está julgando e nem apurando a responsabilidade civil e nem criminal do prefeito, fazendo, no que a gente chama na questão jurídica, a adstrição do objeto da comissão processante, ou seja, a limitação da matéria a ser tratada aqui. Lembrando, inclusive, que a comissão processante, assim como o direito administrativo, é regido pela presunção de inocência. Ou seja, quem acusa é que tem que fazer prova de suas acusações. Entretanto, independente disso, o prefeito municipal já apresentou defesa prévia e também apresentou testemunhas e está aqui à disposição dessa comissão processante para que os trabalhos corram da melhor forma possível. Contudo, é necessário distinguir entre comissão processante e comissão especial de inquérito. Por quê? A comissão processante, ela não é investigatória de ofício e nem inquisitória. Ou seja, ela não possui órgão de acusação e ela deve ser conduzida com neutralidade, com relevância para a adstrição tanto da oitiva do denunciante quanto das oitivas das testemunhas ao objeto da denúncia e das provas que ali foram indicadas, ou, como no caso, que não foram indicadas. Generalidade como técnica para desvirtuamento do objeto e do objetivo da comissão não devem ser tolerados pelos nobres edis que fazem parte dessa comissão. Lembrando, mais uma vez, que a comissão especial de inquérito, o posicionamento dos vereadores que fazem parte dela é ativo e investigatório. Na comissão processante, não. Porque os senhores nobres edis, futuramente, em breve, talvez sejam julgadores em plenário das questões que vão ser tratadas aqui. Por isso mesmo é que devem observar o papel de neutralidade para que não sejam ao mesmo tempo acusadores, julgadores e executores de uma eventual sentença. Pelo princípio da congruência ou da distrição, refere-se à necessidade do julgador decidir o processo dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir uma decisão, uma sentença, de forma extra, ultra ou infrapetita, ou de elementos fora do processo. E por que eu digo isso? Com toda a urbanidade que o pastor Ed Carlos, vereador, sabe que eu tenho por ele, conforme eu já disse lá fora, eu vou reiterar mais uma vez, por princípio da lealdade procedimental, na suspensão do vereador Ed Carlos para as funções de relatoria, por conta de questões objetivas e um juízo prévio de valor e envolvimento direto, e inclusive com novas provas das condutas irregulares do vereador como membro da comissão que deveria zelar por isonomia. E por que eu digo isso, nobres edis? Porque seja qual for o fim desta comissão, se ela estiver eivada de nulidade e de vício insanável, qualquer ato praticado na esfera administrativa é nulo de pleno direito.
Então, como é a primeira oportunidade que nós estamos tendo presencialmente de colocar essa questão que já havia sido tratada em defesa prévia, nós a estamos reiterando como princípio da lealdade procedimental, porque ninguém está buscando depois, lá na frente, não tratar desse assunto agora e alegar nulidade depois, independente do resultado. Nós estamos, desde já, ponderando que o vereador Ed Carlos tem interesse no julgamento desta comissão processante e que, como tal, se mantida a presença dele na relatoria e na comissão, os atos eventualmente praticados serão nulos. Como nós já sabemos do indeferimento preliminar dessa questão, quando da defesa prévia, provavelmente o vereador Ed Carlos hoje continuará na participação dos trabalhos e, por conta disso, foi feito também aquela observação em relação à adstrição aos limites daquilo que está no procedimento, porque diz, inclusive, a lei, que a denúncia escrita da infração, ela poderá ser feita por qualquer eleitor, como é o caso do Gilson, com a exposição dos fatos e a indicação das provas, o que, repito, não ocorreu. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Ou seja, nobres edis, a comissão processante não tem órgão de acusação. Então, os seus membros também não podem se portar como órgão de acusação, seja por interesse próprio, seja por interesse objetivo, devendo agir com isonomia e dentro dos limites daquilo que está no procedimento. No mínimo, com esse alerta, pretende-se que, se eventualmente se confirmar um relatório direcionado do vereador Ed Carlos pela condenação, que seja apresentado um relatório apartado pelos demais membros dessa comissão, com total isonomia. Eu peço a juntada aos autos de um print de uma conversa do Ed Carlos com o vereador Ed Carlos com uma munícipe. Uma conversa que aconteceu recentemente, em fato superveniente à apresentação da defesa prévia, que chegou ao conhecimento superveniente à defesa prévia, onde Ed Carlos usa as seguintes palavras: o prefeito já fez muitas coisas ruins, inclusive para mim, mas Deus é mais. Eu li o processo, não a Rádio Clube. O Abelardinho é uma pessoa do mal e vai pagar pelos roubos e por ter pedido para algumas pessoas me agredir. Isso está no processo. Você não leu o processo, né? E aí ele encaminha para a pessoa a peça do Ministério Público, que não é uma acusação, não é uma denúncia e não é uma condenação. É apenas um encaminhamento de matéria para o fórum privilegiado. Leia isso aqui, depois a gente conversa. Abelardinho é um bandido e vai pagar pelos crimes. Ou seja, o que a defesa técnica, com toda a urbanidade, vereador Ed Carlos, coloca aqui? Que o senhor tem um vínculo emocional com a questão. O senhor foi mencionado na peça de encaminhamento do Ministério Público como tendo sido alvo de uma suposta conversa entre terceiros, a mando do prefeito, etc. E o senhor já fez um pré-julgamento moral, ético, em relação aos fatos que estão sendo tratados na denúncia. É natural que o senhor tenha um envolvimento pessoal, subjetivo, emocional, e o senhor tem o direito ao seu juízo de valor como membro da sociedade, como vereador, como foi dito, inclusive, no parecer da defesa prévia, o senhor tem até o dever de fiscalização como vereador. Mas, evidentemente, para relatar este processo, o senhor é suspeito, no sentido de que o senhor tem interesse na comprovação dos fatos que foram narrados naquela peça para a abertura de um procedimento de investigação perante a justiça, e o senhor já fixou um juízo de valor, onde o senhor já definiu que o Abelardo é ladrão, é bandido, que ele roubou, que ele mandou bater no senhor, e que ele vai pagar pelos crimes. Ou seja, o senhor já condenou o prefeito. O senhor não tem o distanciamento emocional necessário
para atuar como relator nessa comissão. A suspeição, vereador, não é por conta da sua índole, não é por conta do seu caráter, não é nem por conta da sua posição política. É porque o senhor, notoriamente, antes mesmo dos inícios dos trabalhos desta comissão, já está propagando perante a comunidade de Bariri a condenação do prefeito. O senhor não pode, sob pena de nulidade e de vício insanável dos trabalhos desta comissão processante, exercer a função de relatoria, vereador. E, mais uma vez, eu peço pela sua consciência, e exatamente para que a gente não perca todo o nosso tempo desenvolvendo esse trabalho, para que o senhor reflita sobre a sua suspeição no caso concreto. O senhor pretende extrair daqui, dessa comissão, a convicção daquilo que já está extrínseco no seu coração, que já está intrínseco no seu pensamento. E o senhor vai ter a responsabilidade de relatar tudo o que acontece aqui hoje. E, evidentemente, o senhor não tem condição emocional de relatar com isonomia, vereador. Eu entendo a sua experiência como vereador, eu entendo a sua eloquência, eu entendo a sua capacidade de narrativa, a sua capacidade de oratória, eu entendo todas as suas virtudes, vereador. Mas eu entendo também que o senhor já deixou comprovado, inclusive tratando de assuntos dessa comissão, com munícipes, que o senhor não tem a condição de conduzir a relatoria deste processo com a isonomia exigida para um julgador. O senhor está aqui no papel de julgador, o senhor não está aqui no papel de órgão de acusação. Para que o senhor pudesse estar aqui no papel de órgão de acusação e como investigador, isso daqui precisaria ser uma comissão especial de inquérito, onde o senhor teria mais liberdade para atuação. Mas não, essa é uma comissão processante que ela é isônoma. O denunciante apresenta os fatos e o denunciante indica as provas. Os senhores apenas observam, tanto que é vedado à comissão indicar provas, ou exigir a ocorrência de determinadas testemunhas, etc. A comissão apenas ouve as testemunhas e as provas da defesa, porque aquelas da acusação têm que vir acompanhando a denúncia, o que não aconteceu. Nós vamos tratar disso num outro momento procedimental, né? Então, fica claro e fica evidente, e eu peço ao prefeito Abelardo que entregue para o vereador Ed Carlos e para os demais vereadores a cópia da conversa que ele teve com uma munícipe. Inclusive tem o telefone, tem o número do telefone da munícipe ao final aqui, onde eu vou reservar, eu vou deixar apenas o número nesse primeiro momento, onde evidentemente há a prova concreta da suspeição que está sendo alegada para que não haja alegação futura de que essa defesa técnica não se manifestou no momento oportuno, ou de que nós estávamos aguardando o final e o resultado para pedir uma nulidade posterior. Eu gostaria que isso ficasse registrado, tanto em ata, quanto na gravação da sessão de hoje, porque nós estamos alertando esta comissão processante que os atos administrativos dela têm que seguir a lei, sob pena de nulidade e vício insanável. Ninguém quer ter todo um trabalho aqui, todo um desgaste para essa casa de leis, para, independente de qual seja o resultado final posteriormente, isso eventualmente ser discutido no judiciário. Porque nós temos a convicção, como defesa técnica, que não existem elementos de prova suficientes para a condenação do prefeito por atos de improbidade e, consequentemente, sua cassação. Esses elementos não foram juntados com a denúncia apresentada. Mas nós não temos a convicção, muito pelo contrário, nós temos a certeza da suspeição do relator, membro dessa comissão, por conta dos atos por ele mesmo praticados. Então, nós gostaríamos de pontuar e deixar isso. Vou ler mais uma vez a pedido do alcaide, que é a parte denunciada, o trecho e o teor das mensagens. O prefeito já fez muitas coisas ruins, inclusive para mim, mas Deus é mais. Eu li o processo, não a Rádio Clube.
O Abelardinho é uma pessoa do mal e vai pagar pelos roubos e por ter pedido para algumas pessoas me agredir. E por ter pedido para algumas pessoas me agredir. Isso é teor da petição do Ministério Público que foi utilizado na denúncia. O vereador Ed Carlos, assim como foi dito na defesa prévia, ele tinha que ter sido eventualmente ouvido aqui, como parte do processo, e não ocupar a relatoria. Ele segue. Isso está no processo. Você não leu o processo, né? E encaminha a cópia da petição, que inclusive não é um processo. Não é um processo, não é uma abertura de denúncia, não é sequer uma condenação. É só um pedido de encaminhamento para a abertura de uma investigação que é pró-societá, ou seja, toda autoridade tem o dever, por cautela, de abrir as investigações. Não significa que essas investigações vão chegar à apuração de algo em relação ao prefeito, e muito menos que ele será condenado por isso. E aí segue o vereador Ed Carlos. Leia isso aqui, depois a gente conversa. Abelardinho é um bandido e vai pagar pelos crimes. Se uma pessoa, na sua esfera subjetiva, se sente lesada, se sente violada, se sente agredida, sente no seu íntimo que o Abelardinho é uma pessoa do mal, que já pediu que já fez algo ruim contra ele, que já pediu para algumas pessoas lhe agredir, tomando como fato o que é mera ilação, o que é mera discussão, tomando como fato o que é mera discussão, se ele no seu íntimo tem todo esse questionamento, e já definiu que o Abelardo é bandido, e que o Abelardo vai pagar pelos crimes, é óbvio, é evidente que essa pessoa não vai deixar o futuro do prefeito nas mãos da justiça. Se ele tem a oportunidade de punir o prefeito, seja através do seu relatório, ou seja através do seu voto pela cassação, ele já pré-julgou o prefeito. É nítido e evidente que ele vai seguir por esse caminho, porque ele quer que o Abelardo pague pelos crimes que ele entende que o Abelardo cometeu. Ele já formou juízo de convicção. Então ele vai relatar o quê? Ele vai participar dessa comissão para quê? Ele vai ouvir e interpor perguntas ao denunciante, às testemunhas, para quê? Única e exclusivamente para ratificar as suas convicções pré-estabelecidas. Esse não é o papel de um julgador. Vereador Ed Carlos, mais uma vez, tudo que eu coloco é como defesa técnica, embasado em documentos, nas suas próprias manifestações e com toda a urbanidade. Eu espero que o senhor entenda o posicionamento dessa defesa técnica. Obrigado. Doutor André, fica indeferida a sua questão de ordem, porque essa questão já foi decidida anteriormente pela comissão. Sem problemas, presidente. Eu apenas precisava ponderá-la, porque eventualmente ela será, em outro fórum, questionada. Sim. Okay. Por isso vamos dar continuidade ao procedimento. Só uma observação, vereador Ed Carlos. As testemunhas são de defesa. Elas não são nem de acusação e nem da comissão. Foi protocolizado na última quarta-feira, por escrito, as dispensas de algumas testemunhas. Doutor André, só deixa eu falar no microfone para ficar registrado. Claro. É que tem uma das testemunhas que o prefeito arrolou. O prefeito enviou aqui um documento dispensando algumas testemunhas. Isso. Tem uma delas que está aí, então vai continuar, quer dizer, o prefeito dispensou, está dispensado. A testemunha, quem é a testemunha que está aí, por favor, do vereador? Acho que é a primeira testemunha, o Sinclair. Está dispensado. Tá bom, era só isso. Obrigado, vereador.
Comissão processante número 001/2023. Audiência de instrução do dia 16/10/2023. Senhores, nós estamos aqui para analisar a ocorrência de quebra de decoro por parte do denunciado, nos termos do artigo 4º, inciso 10º do Decreto de Lei número 201/67, conforme disposto na denúncia e documentos anexados. Senhor Gilson, o senhor pode confirmar os seus documentos? Bom dia a todos. RG 27.998.2343. CPF 187.308